E aí, família? Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Esse vídeo de hoje vai ser um vídeo mais para falar sobre essa polêmica todinha que envolve aí esse rapaz, né? Que é o Miguel Oliveira. O Miguel Oliveira, é Deus quem usa esse rapaz? Não é Deus quem usa esse rapaz? Ele tem algum problema psicológico? Ele é diabólico? Ou seja, são perguntas assim que está passando pela mente, pela cabeça de todo mundo. Irmãos, eu só tenho certeza de uma coisa, que a Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 16 em diante, que toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Pronto. Não existe mais nenhum tipo de argumento. A gente tem que esperar a árvore gerar fruto para a gente entender o que é que está acontecendo por trás dessa situação toda. Porque esse rapaz Miguel, segundo ele tem 14 anos, para mim ele deve ter uns 60, porque ele fala feito uma pessoa de 80. Você já viu ele conversando? Ele conversando parece que ele tem uns 120 anos de idade, gente. Ele não é fácil, ele é precoce. E isso com certeza eu sei que ele é muito precoce. Ele é muito além do tempo dele, né? Esse Miguel, ele tá bombando tudo que é podcast, né? Tudo que é podcast, tudo que é entrevista, porque as pessoas querem saber, as pessoas querem entender, através dele mesmo, quem é ele. Não é? Saiu até uma matéria essa semana, eu digo uma matéria, mas é matéria de podcast, né? Que a família dele estaria desmentindo ele. Ixi, agora fica difícil, né? A família já entra já no jogo da conversa polêmica e já estão desmentindo ele, dizendo que ele não nasceu do jeito que ele falou, dizendo que ele nasceu mudo. Ou seja, toda criança nasce muda, não é? Nenhuma criança nasce falando. Nenhuma criança nasce falando. Mas tudo bem, eu entendi o que ele quis falar quando ele falou que ele nasceu mudo. Tudo bem. Disseram que ele não nasceu mudo, que isso é tudo conversa dele, que o povo tem que parar de cair nessa conversa desse rapaz, que na realidade não é um rapaz. Segundo ele tem 14 anos. É um adolescente. É um adolescente. Irmãos, é aqui onde eu entro em falar que altar não é para criança. Você compreende? Estão me dizendo por aí que eu não sei se isso é verdade. Se você soube, se você tem fato sobre o que eu vou falar agora, você fala aqui nos comentários. Estão dizendo por aí que a agenda para ele atender uma igreja não é menos de R$ 8.000. Tem alguma coisa errada que não está certa, não é? A Bíblia fala no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Enquanto eu vou falar para vocês, eu vou abrir aqui meu notebook para eu poder ler com vocês. Mateus, capítulo 7, irmão, a Bíblia nos dá uma visão sobre esse tipo de conversa, né? Esse tipo de situação. Mateus 7, versículo 15, que fala: Jesus alerta para os falsos profetas, comparando-os a lobos devoradores que vêm disfarçados de ovelhas. É quando Jesus ele fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm a vós vestido como ovelha. Quando Jesus fala que o falso profeta, Jesus ele compara o falso profeta a um lobo. Jesus faz uma comparação, fala, ó, o falso profeta, ele é feito um lobo. Por que feito um lobo? Porque o lobo, quando ele vê a ovelha, ele devora. Ele não quer saber se a ovelha tem família, se tem pai, se tem filho, se tem irmão. Simplesmente o lobo devora a ovelha. E a Bíblia começa a falar, Jesus já começa a falar assim, ó, ele vem com pele de ovelha. Irmão, para um lobo está vestido com a pele de ovelha, é porque ele matou uma ovelha para poder usar a sua pele. Você está entendendo? Você está pegando a visão aí dessa situação? Isso aqui é Jesus falando no Evangelho de Mateus, capítulo número 7, versículo 15 em diante. Jesus fala, olha, ele vem com vestes de ovelha,
mas ele não é ovelha, ele é um lobo, ele é um devorador. Ele vem para destruir, ele vem para acabar com a pessoa, ele vem para acabar com a família. É Mateus 7, clicando aqui, Mateus 7. Então, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado com essas pessoas. Eu fiz um vídeo que eu fiz um comentário pessoal meu. Eu fiz um vídeo que eu fiz um comentário pessoal meu. Irmãos, eu já me comportei como lobo. Pastor, que é isso? Já, irmão. Já agi como lobo. Mas quando o Espírito do Senhor conseguiu alcançar o meu coração e falar comigo, Deus disse para mim: João, preciso que você vá orar. Preciso te falar algo. Preciso te revelar. Foi quando a graça de Deus me alcançou e mostrou meu erro, mostrou minhas falhas, mostrou os meus problemas pessoais. Foi quando o Senhor veio para mim e disse: olha, João, em que você está se transformando? É isso que você quer para você, para sua família, para sua vida? Você quer que as pessoas olhem para você e te vejam mesmo como lobo, João? Foi quando eu entendi o que o próprio Deus falou para Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Deus fala assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e o melhor de tudo, pecado perdoado é a terra sarada. Jesus fala: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma promessa que se cumpre na vida de pessoas que deixam de ser lobos para ser ovelhas, irmão. Para ser ovelhas. Isso é muito sério, o versículo. Eu vou ler aqui na Bíblia, só para a gente ter uma noção. Tira esse copo aqui das minhas pernas. Mateus capítulo 7, Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo de número 15 em diante, eu vou ler para você. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O lobo, ele já devorou uma ovelha para poder se vestir da pele dela. Agora, ele infiltrado entre as ovelhas, ele vai destruir todas as ovelhas. É sério essa situação, irmã. Irmão, é muito sério. Vamos continuar, verso 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus está falando assim, ó: se você vai até uma mangueira, um pé de manga, você vai colher manga. Se você vai até uma jaqueira, você vai colher jaca. Você não vai colher morango em uma jaqueira. Você não vai colher banana em uma mangueira. Você não vai colher em uma parreira de uva. Você vai colher figo, irmã. Jesus está falando assim, olha, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Hoje, esse rapaz é uma árvore. Amanhã ele é obrigado a gerar algum tipo de fruto. E é o fruto dele que nós vamos ter que pesquisar. É os frutos desse rapaz que nós vamos ter que ficar atento para saber o que é que está acontecendo, não é? O que é que está acontecendo? Por que dessa mangueira está nascendo uva? Não pode nascer uva de uma mangueira, irmão. Aí está todo mundo falando, todo mundo discutindo. Irmão, já faz um mês que eu estou me segurando para não falar nada, porque eu cheguei a conhecer o Miguel, né? Cheguei a conhecer ele na igreja de um pastor amigo meu,
E eu nunca vi ele pregando, sempre ele lá no altar, sentadinho, tal, bonitinho. Eu nunca vi ele pregando, ele de uma forma simpática, chegar para mim, ô pastor João, pai do Senhor, tudo bem? Rapaz, que mensagem foi essa que o senhor trouxe, tal? Aquele negócio de se associar, né? Ele sabe muito ter uma ponte para fazer amizade com a pessoa. Pô, pastor, que mensagem foi aquela, tal? E eu confesso para vocês que eu gostei dele. Tipo, que menino simpático. Aí depois passou-se alguns meses, aí eu fui vendo aí essa situação dele, e o povo falando, e o povo... E eu disse, meu Deus. Agora tem uma coisa, irmão, eu não vi nada que... Eu não vi nada que dissesse, pastor, é ou não é um falso profeta? Eu não vi, irmão. Eu vi uma criança com o microfone na mão, que sabe manipular muito bem a palavra. Foi isso que eu vi até agora. Eu não posso dizer para você, ó, pastor, se eu vi essa cena aqui, o que é que o senhor acha? Não, irmão, eu acho que as pessoas estão procurando o pelo no ovo. Pelo no ovo. Eu vejo é um surto de falta de informações sobre esse adolescente. É feita a Vitória. Vocês lembram da Vitória? A Vitória, ela sumiu. E foi o povo que fez ela sumir, irmão. O meu medo é eu estar tocando em algo que não me cabe. Você entende? O meu medo é falar, ai não, pastor, eu não me engano com essas coisas. Eu me engano. Já eu me engano, irmão. Se eu não for orar a Deus, se eu não for buscar Deus, se eu não for falar com Deus, em um bom momento de oração, não é 2 minutos de oração, 3 minutos, Deus falou comigo, não. É orar. Orar exaustivamente, ler a palavra, claro. Não posso deixar o meu estudo da palavra, né? Ler a palavra de Deus, me consagrar. A Bíblia fala que Daniel teve revelação do sonho louco de Nabucodonosor, porque ele, Sadraque, Mesaque, Abednego buscaram a Deus. Eles buscaram a Deus e Deus deu a compreensão para Daniel, não só sobre o sonho do rei, como Deus deu a interpretação. Deus deu o almoço e a janta. Você entendeu? Então, eu não posso me atrever. Eu sei que vai entrar algumas pessoas aqui e vai rebater o que eu estou falando, né? Mas eu acho que cada um vai falar daquilo que sabe, daquilo que conhece. Se a família dele está falando mal dele, a família dele conhece ele melhor do que qualquer membro, melhor do que qualquer pastor, melhor do que qualquer psiquiatra, né? É bem certo que ele tem um olhar bem sociopata, né? O olhar dele é sociopata. O sorriso dele é sociopata. Isso tem coisas que não tem como você dizer, ai, pastor, não olha. Tem. Mas eu vejo ele pregando, irmã. Eu vejo ele pregando. Eu vejo ele usando textos. Agora, se ele está fazendo isso para gerar algum mal, ele vai prestar conta a Deus. Você está entendendo? Agora, se ele está fazendo isso com a intenção de gerar mal, irmã, ele vai prestar conta de tudo isso que ele está fazendo, de tudo isso que ele está praticando. Você está entendendo? Você está compreendendo o que o pastor está falando para você? Porque a gente paga por tudo, por todas essas coisas, irmãos. Nós pagamos. Nós temos que ter cuidado com essas nossas atitudes, porque as nossas atitudes têm preço. Elas têm preço, irmã. Então, se você não se atentar ao que você está falando, ao que você está fazendo, amanhã ou depois você vai pagar um preço um pouco alto. Amanhã ou depois você vai estar lamentando por uma fala sua, por um comportamento seu. Amanhã ou depois você vai dizer, meu Deus, por que eu falei? Você lembra de Gamaliel? Você lembra de Gamaliel, não lembra? Gamaliel, quando ele viu os discípulos ali sendo presos e tudo mais, Gamaliel olhou e disse ali, gente, deixa essa turma de lado. Porque se eles forem de Deus, a gente vai se encontrar lutando contra Deus.
Agora, se não forem de Deus, o pé de jaca vai dar uva. O pé de morango vai dar figo. Aí vocês vão saber que tem alguma coisa errada. Mas antes disso, não mexe com isso não, porque isso é muito sério. Olha o que a Bíblia fala no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao versículo de número 5. Olha o que a Bíblia fala. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não, e se não conforma com as suas sãs palavras, ou com as palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina, que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contenda de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade, olha o que ele fala aqui, ó, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Paulo está falando assim, ó, alguém tá dizendo que ser piedoso é ganhar dinheiro. Seja uma pessoa boa que você vai ganhar dinheiro. Aí Paulo fala assim, ó, afasta-se deles. Irmã, meu irmão, vamos nos conscientizar, vamos ter cuidado, vamos parar de justiça com as próprias mãos. Quem tem certeza de tudo que está acontecendo, que fale. Quem não tem certeza, vai orar, né? É o meu caso. Eu estou orando, porque eu olho para esse menino, eu vejo um menino com uma potência de ser um futuro grande homem de Deus, que ele é um adolescente. Um futuro grande homem de Deus, um ganhador de almas. Eu vejo isso nele, eu vejo. Parece, eu vou fazer as palavras de Paulo a minha. Eu espero que esse vídeo chegue a ele e ele assista até o final. E ele chegando até aqui, a minha palavra, Miguel, para você é essa. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vá para a graça, meu filho. Você tem armas para isso. Você tem pegada para isso. Corra para as armas que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Corre para a graça. É a graça que vai mudar toda essa imagem que as pessoas têm de você. Eu já fui uma pessoa que construiu uma imagem negativa ao meu respeito, das quais eu não me orgulho. Mas graças a Deus, que a graça do Eterno me alcançou, e eu posso dizer com todas as palavras, eu sou um homem de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Olha, se você veio até o final desse vídeo, eu vou te pedir um favor. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Quando você se inscrever, você precisa clicar no sino de notificação, porque se você não clicar no sino de notificação, não tem como você receber os vídeos que vai estar aqui na plataforma. Então, você se inscreve no canal, clica no sino de notificação, onde vai estar escrito todos, e não esquece de deixar aquele like, tá bom? Faz isso. Quer me ajudar a evangelizar, ganhar almas para Jesus? Pega esse vídeo, compartilha ele para pelo menos 15 pessoas. E fala aqui nos comentários o que é que você acha dessa situação toda. Deus nos abençoe. Fica na paz. Shalom.